Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Bem-vindos a mais um episódio da Espiritualidade Secular. E hoje vamos utilizar um formato um bocadinho diferente do último e, em vez de uma conversa desprendida, vamos analisar um estudo científico com algum detalhe. E o estudo é sobre um tema que será visitado várias vezes, penso, nos nossos episódios, que é a respiração. O estudo de hoje foi escolhido pelo João e eu gostava de perguntar, João, porque é que escolheste este estudo? Sim, ou seja, o estudo que nós vamos rever hoje é sobre a questão da relação entre a respiração e a saúde mental, neste caso, na ansiedade e no pânico. Eu escolhi este estudo porque eu acho que todos nós, numa certa altura da nossa vida, ou várias vezes, temos dificuldade em gerir o stress, que depois gera a ansiedade, e a ansiedade às vezes gera o pânico. E hoje temos visto que a nível das estatísticas, a nível mundial de saúde mental, tem havido um grande aumento nos diagnósticos clínicos a nível da ansiedade, do pânico, a venda de benzodiazepinas, que é um tipo psicotrópico, ansiolítico, está a aumentar muito, a um ritmo muito alto, e é uma substância que não é sustentável a longo prazo. E nós temos aqui esta prática que nós todos fazemos, às vezes sem nos aperceber, que é a respiração, que é uma grande arma para nos ajudar a regular o nosso sistema nervoso e, neste caso, estes estados que nós consideramos como menos positivos. Exatamente, eu costumo dizer sempre a quem treina e assim que a respiração está no interface entre o sistema nervoso autónomo e o sistema nervoso voluntário. Exato. Porque a respiração é autónoma, nós não precisamos de pensar para respirar, no entanto, temos inteiro controle voluntário sobre ela se quisermos. Podemos prender a respiração, deixar de respirar mais rápido, mais profundamente. E eu costumo também dizer que isso também nos permite aceder às outras partes, normalmente autónomas, do nosso sistema nervoso, usando a respiração como portal. Exatamente. Para aceder a estas outras fisiologias que nós temos. Sim, exatamente. Então, e o estudo de hoje? O que é que eles fazem com a respiração? Sim, o estudo de hoje, ou seja, é sobre a hipoventilação. Não devemos confundir com a hiperventilação. A hipoventilação é essencialmente focarmos em respirar menos e mais devagar, em mandarmos mais ar fora do que o ar que inspiramos. E este é um procedimento que já foi feito pelos yogis há milhares de anos. Sim. Quem pratica exercícios de respiração sabe o que é que isto quer dizer. E neste estudo não é só a questão da respiração, é a questão da interocepção, que é nós termos a noção do nosso estado interior, termos a noção da fisiologia e do que é que está a acontecer neste preciso momento. E os investigadores neste estudo focam-se na dispneia, que é aquela sensação de fome de ar, quando nós estamos aflitos ou sentimos que temos que respirar. E esta sensação de fome de ar é um dos sintomas fisiológicos do pânico, que é aquela sensação de não conseguimos respirar. E se nós praticarmos estes exercícios e nos sentirmos mais à vontade com esta sensação, o que este estudo indica é que os sintomas de pânico, mesmo em casos clínicos, têm um benefício muito grande no alívio destes sintomas. Exato, as pessoas têm, pelo que eles demonstram, têm menos episódios de pânico. Exatamente. E episódios de pânico menos severos. Exatamente, e parece que os resultados até são a longo prazo, não é? Aqui uma questão instantânea, só durar pouco tempo. Isto parece ser uma prática que, se as pessoas continuarem a fazer, é bastante benéfica, sustentável e não tem o caveat, não tem os efeitos secundários do que os medicamentos e psicotrópicos que muitas vezes as pessoas tomam para e não precisam comprar. Exato, não precisam comprar, não custa dinheiro e dá para fazer a qualquer altura, a qualquer momento. E pronto, e este estudo essencialmente foi conduzido por investigadores dos departamentos de Psiquiatria e Psicologia Clínica da Universidade de Salzburgo, da Southern Methodist University e da Universidade de Stanford. Portanto, isto aqui foi uma cooperação entre estas três faculdades, e a fisiologia que é inerente a este estudo é a questão da sinalização dos quimorreceptores, que são células que reagem a níveis de oxigênio e dióxido de carbono,
E pronto, nós aqui durante este episódio vamos falar muito sobre a pressão parcial de dióxido de carbono, sim, isso quer dizer. Convém então introduzir. Exatamente. Porque este estudo parte de um conhecimento anterior, não é? Que aumentar esta tal pressão parcial do dióxido de carbono parecia ser o mecanismo por detrás deste alívio de pânico. Exatamente. Que estavas a referir. Então, o que é então a pressão parcial de dióxido de carbono? Sim, muito brevemente para os nossos ouvintes. Sim, essencialmente são os níveis de dióxido de carbono que nós temos no sangue, a fluir. Exato. E neste caso, como tu disseste, parece haver uma relação entre aumentar estes níveis de pressão parcial de dióxido de carbono e o alívio dos sintomas de pânico e ansiedade. E até parece ser bastante eficiente. Neste caso, é por isso que muitos exercícios de respiração que podem ver no YouTube e que andam por aí focam-se muito na expiração, de expirar mais do que inspirar. E como disseste, isso ajuda muito a regular o nosso sistema nervoso. E neste caso, isso é um mecanismo que o estudo pretende observar. Temos uma população, portanto, temos aqui uma população de 35 pacientes, dos 18 aos 60 anos, 11 deles com substâncias psicotrópicas que andam a tomar, antidepressivos, benzodiazepinas e beta-blockers, que essencialmente ajuda a regular aquela sensação do batimento cardíaco mais agressivo. E portanto, aqui a única condição é que estes pacientes tinham que estar em doses regulares, até 3 meses antes e depois da experiência. E o que eles essencialmente repararam é que existe alguma consciência de resultados, mesmo no grupo que andava a tomar psicotrópicos que beneficiaram desta prática de respiração, e mesmo aqueles que já eram considerados casos clínicos, sem psicotrópicos, também beneficiaram bastante destes exercícios. Exato. Vale a pena realçar que estes pacientes, esta amostra foi escolhida por terem pessoas já com problemas de pânico. Exatamente. Este era o principal diagnóstico deles, Exato. É o que se chama a desordem de pânico. Exatamente. Ter um ataque de pânico sem razão aparente em alturas que não fazem sentido. Como podemos imaginar, deve ser bastante desorientador, não é? Sim, exatamente. E pânico, agorafobia. Exato. E eles, estudos anteriores, já sabiam que a pressão parcial de dióxido de carbono poderia estar por detrás dos efeitos que a hipoventilação tinha em aliviar os sintomas de pânico, mas eles suspeitavam que havia algo mais, não é? Exatamente. E foram então à busca de tentar encontrar outra explicação, porque eles tiveram razões para suspeitar que a pressão parcial de dióxido de carbono não era suficiente para explicar os resultados todos. Exatamente. Sim, até porque aqui neste estudo eles falam sobre a respiração leve e pouco intensa. E isso de facto é algo que muita gente já pratica. A respiração leve, aquela respiração quando nós estamos ansiosos, é uma respiração profunda. Sim. E no entanto essa mesma respiração, que eles tentaram simular no estudo, é causadora de ansiedade. Mas aqui parece haver algo muito importante, que não é só a questão de respirar, é a questão de termos noção da nossa respiração e sentirmos as sensações que provêm destes métodos de respirar. E termos a noção das sensações que vêm parece ser algo essencial neste estudo. Eles, aliás, até falam que quando nós tentamos respirar menos, e aqui no estudo eles tentam reduzir a quantidade de vezes que a pessoa respira por minuto, algumas pessoas começam a sentir mais ansiedade. É normal, porque começam a dispneia, exatamente. E o que eles repararam é que as pessoas que não sabem lidar com esta ansiedade durante os exercícios não conseguem colher os benefícios desta mesma respiração. Portanto, esta questão de interocepção e aceitação das sensações é também uma componente muito importante deste mecanismo fisiológico que estamos aqui a ver hoje. E até podemos falar... Como é que eles chegaram a essa conclusão? Pois, eles repararam que eles controlaram a ansiedade. Era uma das métricas de estudo, que fazia parte deste estudo. E repararam que as pessoas que registavam mais ansiedade
durante os exercícios, na sessão seguinte ainda tinham mais ansiedade e não conseguiam e até tinham uma degradação dos seus sintomas de pânico e de ansiedade. Portanto, repararam, eles estavam a respirar como as outras pessoas, mas no entanto não tinham os benefícios que os outros tinham. E então eles começaram a pensar, se calhar aqui há algo mais do que simplesmente respirar. Há aqui uma questão também de aceitar as sensações, é quase um estado meditativo onde estamos a sentir o nosso corpo, estamos a reparar nas nossas sensações e estamos a observar o que é que aparece. E nós aqui até podemos falar que é também um elemento muito importante na história desta desordem do pânico, que são as teorias que estão a ser estudadas hoje. Neste caso, há muita gente hoje em dia que começa a ver as doenças e as desordens mentais não necessariamente como um sintoma sociológico ou psicossocial, mas mais como algo simplesmente fisiológico. E algumas pessoas apontam que se calhar o pânico e a ansiedade é simplesmente a pessoa ter um quimorreceptor que está demasiado sensível. Exatamente. E isto é a teoria, vou fazer aqui uma tradução, se calhar vai ser um bocado mal, que é o falso alarme do sufoco, que é essencialmente o nosso cérebro acha que nós vamos sufocar e manda aquela sensação de pânico. E aqui um mecanismo que aparentemente, isto ainda precisa de ser muito bem investigado, é que os quimorreceptores estão muito sensíveis, ou seja, quando eles detectam um certo nível de pressão parcial de dióxido de carbono, eles disparam e daí vem o pânico. Isto está a ser estudado e até houveram outros estudos que estão bem detalhados no livro Breathe, do James Nestor, onde um psiquiatra na Califórnia deu aos seus pacientes que sofriam de desordens de ansiedade e de pânico uma mistura para respirar. Eles tinham que respirar através, era semelhante ao instrumento que usaram aqui no estudo, que é um capnómetro, onde eles respiravam uma mistura de ar que tinha mais dióxido de carbono do que o normal. Sim. E ele reparou que as pessoas, ao estarem habituadas a respirar desta forma, tiveram um grande alívio nos seus sintomas também. Exato. Lá está, este tal aumento da pressão parcial de CO2 parece que não sabemos bem porquê, não Pois, é? exato, ainda não está bem claro, não. Mas tendo esta maior pressão parcial de CO2 no sangue, parece que as pessoas reagem menos à falta de ar. Sim, não é? sim. E isso no momento, e também se traduz depois, mais tarde, de quando vem um ataque de pânico, a intensidade, desde que as pessoas, lá está, aprendam a controlar a ansiedade que vem com a falta de ar no momento do exercício de respiração, depois o ataque de pânico também tem menos efeito. Isto até tem a ver com aquela noção que a maioria das pessoas sabe que até aparece muito nos filmes, que é quando a pessoa está a ter um ataque de pânico, pegam um saco, não de plástico, senão a pessoa se foca, mas um saco assim de papel e começa a aspirar lá para dentro. Sim. E isso é precisamente este mecanismo, que é aumentar os níveis de dióxido de carbono no sangue. Exatamente. E isso causa um relaxamento do sistema nervoso. Mas é engraçado porque também muitas vezes o instinto para acalmar a pessoa é dizer respire fundo. E exatamente, era isso que eu queria chegar a esse ponto. Mas parece que não é bem assim. Não, até pior. Vários estudos mostram que isso até acaba por excitar certas regiões do cérebro, como a amígdala, essa respiração profunda, que depois acaba por estimular mais ansiedade. Ou seja, é uma bola de neve. É sentimos ansiosos, começamos a respirar e isso piora, parece piorar. Portanto, lá está, aqui há uma falta de como é que se diz? Algo que está incompleto, que foi a razão pela qual eles foram atrás deste mecanismo interoceptivo, é que parece que a taxa de respiração não é o fator decisivo. Ou seja, respirar mais rápido ou mais devagar não parece ser um fator tão importante, tanto como para o aumento da taxa parcial de CO2, como para o alívio dos sintomas de pânico. O que a mim me indica que falta-nos aqui informação sobre a maneira como eles estão a respirar, como tu agora referiste. Sim. Falta-nos partir esta medida da taxa de respiração, se calhar é insuficiente, e necessitaríamos de algo mais específico
sabendo exatamente o comprimento da inspiração em tempo, Sim. por exemplo, o step para medir em volume, através do capnómetro, em volume de ar inspirado, e também da retenção ou da pausa, caso exista ou não, Exatamente. e da expiração. Porque, alterando estas proporções, não é? Todos estes efeitos, e isto os yogis já sabiam muito Exato. bem, não é? Com respirações de vários tipos para efeitos diferentes, muda toda esta fisiologia. Sim, sem dúvida. Sim, aliás, se nós inspirarmos mais do que expirarmos, temos uma excitação autonómica, estamos essencialmente a criar aqui mais, estamos num estado mais de alerta. Enquanto fizemos o oposto, relaxamos. E neste estudo não está bem claro quais foram as instruções, quais foram as técnicas de respiração que usaram. Sim. E sabemos que os relaxados não estão, porque estão por falta de ar. Exato, exatamente. Pois, sim, algumas pessoas aqui, deu para ver depois pelos gráficos e tudo, tiveram um aumento de ansiedade. Há pessoas que não conseguiram gerir, não souberam gerir este aumento de ansiedade. E depois se traduziu para o resto, para as outras sessões. E aliás, os investigadores neste estudo até gostaram de realçar o seguinte, que é na terapia da exposição, quando, por exemplo, pessoas com agorafobia ou com certos tipos de medo, quando nós estamos a expor aos traumas ou aos seus medos, tem que haver ali um limite, ou seja, nós também não queremos que a pessoa esteja com muita ansiedade durante as sessões. Não pode reviver Exato. completamente o Tem que trauma. ser, a ansiedade tem que ser muito bem gerida nestas sessões, porque, como foi evidente neste estudo, altos níveis de ansiedade durante os exercícios eram prejudiciais ao resultado final. Não é bem assim, eram prejudiciais se a pessoa não acompanhasse essa ansiedade. Portanto, há aqui uma nuance que eu acho que faz esse estudo muito interessante, que é, usando uma palavra que todos nós estamos sempre a ouvir como sendo uma coisa má, que é o stress. Mas aqui, o que me parece deste estudo é que eles, através de lhes baixarem a taxa respiratória, não é? Porque o que eles fizeram foi treinar as pessoas a respirar cada vez menos respirações por minuto e a aprenderem também a monitorizar os seus próprios níveis de pressão parcial de dióxido de carbono através de um biofeedback que tinham um aparelhinho que lhes dizia o número e eles tentavam respirar para manter aquele número. E isto estava-lhes a causar stress, porque eles estavam a fazer uma respiração um pouco profunda e entravam em dispneia. Exatamente. Isto é stress, a dispneia é desconfortável. Sim. Mas parece que a pessoa, assumindo esse pequeno desconforto controlado, numa situação controlada, pode colher imensos benefícios depois relativamente ao seu problema de pânico. Sim. Eu acho que isto vai ao encontro de muitas outras coisas que falaremos noutros episódios, que é preciso um bocadinho de stress. Claro, não, porque o que isto permite à pessoa identificar o começo do ataque de pânico, identificar os sintomas e a pessoa fica mais confortável, sente-se mais, consegue prever o que é que vai acontecer melhor e depois através disso de inspiração consegue ter uma ferramenta que ataca mesmo aquela nossa fisiologia primitiva que ajuda a rolar isto tudo. Exatamente, é uma chave. É uma chave essencial. Tens mais alguma coisa sobre este estudo? Interessante? Sim, eu também achei interessante um protocolo. Pronto, lá está. Eles não explicaram, não nos deram indicações do tempo de respiração. Eles simplesmente, para quem queira experimentar em casa, quem tiver com problemas de pânico, de ansiedade, eles recomendaram um protocolo de respiração de 17 minutos. No estudo eles faziam 2 vezes por dia, mas às vezes, para alguém que está a começar, às vezes é difícil criar um hábito. Para as pessoas que estiverem a experienciar ansiedade e pânico, experimentar fazer um exercício de respiração deste género, tentar respirar menos, ter noção, focar nas sensações, quase um estado meditativo, durante 17 minutos, uma vez por dia. Sim, e depois até podem escrever nos comentários, caso qual é que foi a vossa experiência, se já praticaram exercício de respiração, se têm alguma experiência nisto, se já tentaram ou não. Se tiverem uma experiência, se nos disserem sobre como é que são as inspirações e as expirações, é interessante. Exatamente. Porque aqui eles tinham a indicação de fazer sempre a inspiração pouco profunda, não é? Correto. Lá está, de modo a aumentar estes CO2. Que, à partida, não é? Para mim, parecia uma coisa não desejável. Claro, pois. Porque é o sufoco. Sim. Nós temos mecanismos no cérebro
que estão a detectar o nível de CO2 do nosso sangue e disparam para reflexos, Sim. caso os níveis de CO2 subam muito, não é? Como a razão pela que as pessoas se afogam Sim. é porque não conseguem manter a boca fechada. Exatamente. Quando o CO2 no sangue é muito alto, a pessoa tende a inspirar. Exatamente. E eles aqui foram brincar entre aspas, não é? Foram jogar Sim. com este fenómeno, mas mantendo num regime, não é? Que já falamos aqui, dos 17 minutos, que permitiu dessensibilizar estes mecanismos. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. De modo a que as pessoas, por essa desensitização aparente num tipo de situação, parece que todos os outros mecanismos também foram desensitizados. Exatamente. Os de pânico mesmo. Exatamente, e mesmo dentro do mundo da respiração, os chamados pulmonautas, existe um grande debate e parece que agora o que está a ficar mainstream, generalizado, é essa questão de respirar menos e de forma menos profunda. E isso até vai contra algumas práticas que às vezes se praticam, como o TUM, que é o método essencialmente do Wim Hof, daquela respiração forte, profunda, mas lá está, isto é tudo muito subjetivo e depende da altura, o que é que nós queremos fazer, se queremos estar mais alertas, se queremos relaxar, e depois é como tu disseste, daí a importância do tempo de respiração. Exato. Porque dependendo do tempo, nós estamos a atingir objetivos diferentes. E é por isso que era muito importante termos uma noção do que é que eles fizeram aqui neste estudo com isso. Ok. Bom, parece-me por hoje. Exato. Que fica aqui a sugestão. Vamos pôr, claro, o link, Sim, o link para do o estudo. estudo na descrição do vídeo. Para as pessoas curiosas, depois podem ir lá. Para quem quiser ver, exato. Ou apontar alguma incorreção que nós tenhamos Exatamente. referido. E parece-me bem, olha. Não se esqueçam de Exato, de ter aí um like se gostaram, sugestões se tiverem. Exatamente. E estamos cá para a viagem. até à próxima. Até à próxima.